E aí pessoal, bem-vindos à quinta videoaula. E nela a gente vai trabalhar sobre dimensionamento de eixo e mais voltados. A gente vai ter que dividir essa aula de dimensionamento de eixo em umas 3, 4 aulas, 5, 6 e 7. Cada aula a gente vai trabalhar com um assunto, tá? Essa a gente vai trabalhar especificamente com forças atuantes nos eixos árvore de correias. A próxima a gente vai trabalhar sobre correntes e por fim a gente vai trabalhar sobre engrenagem. Depois a gente vai fazer uma grande videoaula, né, com uma certa consistência, integrando 2 ou 3 conceitos juntos, tipo engrenagem atuando junto com correias, para a gente ver o tamanho que fica os cálculos, tá? Então a gente vai trabalhando assim. Então essa a gente vai trabalhar com correia. Então, vou pegar e fazer um exemplo aqui. Então, dimensionamento de eixo. Eixos na vertente de correias e polias. Bom? Vamos dar um exemplo simples. A gente não vai fazer o cálculo de correia, a gente deixa isso para a primeira videoaula, tá? A gente vai fazer uma representação aqui. Eu tenho um motor. Não tá bom essa caneta. A gente tem um motorzinho. Os pezinhos dele aqui, bonitinho, acoplamento. Tem uma polia. Uma outra poliazinha embaixo. Ela acoplado exatamente na ponta. Tá bom? Então aqui eu tenho um sistema motor. Onde eu tenho a potência transmitida desse motor de 1 kW, uma rotação rotação de entrada 1800 RPM, uma rotação de saída de 900 RPM. Eu já vou indicar, para a gente não ter que estar fazendo muitos cálculos, eu já vou indicar o diâmetro da polia 1, eu vou indicar que é 75, tá? Milímetros. O diâmetro da polia 2, 150 milímetros. A distância entre centros, a gente vai precisar dela também, que é a distância entre... Vou fazer de outra cor aqui. A distância entre os centros dos eixos, vou chamar isso aqui de C. A gente vai colocar aqui a 400 milímetros. Esta medida dos mancais, que vai indicar que é 150 milímetros. E a distância do centro da polia até a reação no apoio aqui, vai colocar que isso aqui é 50 milímetros. Valor especificado, bem simples, bem tranquilo. Então, o que a gente quer dimensionar aqui? Qual que é o diâmetro desse eixo, né? Para a carga atuante nesse sistema. Por onde a gente começa, né? Vou fazer o cálculo aqui. O cálculo de diâmetro ele é da seguinte forma: ele tem que ser maior ou igual a 2,17 raiz cúbica de B, momento ideal, dividido pela tensão de flexão admissível. A gente não indicou o material, a gente vai falar que esse material aqui é um aço SAI 1045, tá? A gente está indicando que é um aço SAI 1045. Bom, daqui a gente não tem praticamente nada. Outro detalhe, o coeficiente de segurança, chamado de K, a gente vai adotar que é 6 para flexão e torção. Tá? Então a gente indicou vários itens aqui, tá? Nesses cálculos, para esse cálculo. Isso não me diz muito, tá? B ele vem que ele é um aço maciço, então aço maciço, quando eu tenho um aço maciço, ele é esse cálculo aqui.
Quando é eixo vazado, ele muda um pouco. Então a gente vai fazer para eixo maciço, tá? Lembrando de novo que a gente está utilizando a literatura e todas essas videoaulas a gente utiliza a literatura do Sarkis-Melkonian, tá? Elementos de máquina, da sexta edição. Então, daqui a gente consegue o B, né, já está indicativo que é 1. O MI a gente não tem, a gente vai ter que encontrar qual é o momento ideal. A tensão de flexão admissível a gente busca do dado do 1045, né, que pega a tensão de escoamento, divide pelo coeficiente de segurança, a gente encontra. Mas agora ele não é importante, então a gente precisa encontrar primeiro o momento ideal. O que vem a ser o momento ideal? Tá? O momento ideal é a raiz quadrada do momento fletor máximo ao quadrado mais A sobre 2 vezes o momento torsor ao quadrado. Bom, e complicou mais duas coisas. Eu tenho que buscar mais duas informações. O momento torsor, eu tenho que buscar o momento torsor e o momento fletor máximo. Tá? O momento torsor ainda é mais fácil de encontrar. Uma simples equação a gente resolve. Já o momento fletor a gente tem que fazer mais alguns cálculos. Tá? Então, momento torsor. Como que a gente acha o momento torsor para esse sistema aqui? Lembrando que a gente só vai calcular o eixo 2, tá? Porque o eixo 1, a gente subentende que já está no eixo do motor. Então, quando já está no eixo do motor, a gente não necessita calcular. Porque a gente entende que ele vai suportar a potência transmitida, tá bom? Porque já é projetado para tal. A gente vai calcular somente o eixo 2. Então, nesse caso, calculando somente o eixo 2, então o torque é o seguinte. O momento torsor é igual. A gente está cansado de fazer, né? 30.000 vezes a potência dividido por π vezes a rotação do eixo 2. Então, substituindo, né, os valores aqui, igual 30.000 vezes a potência, 1 kW, logo vai para 1000 watts, tem que converter para watts, π vezes a rotação de 900. Lembrando que eu estou fazendo somente do eixo 2, tá? O momento torsor do eixo 2. Calculando isso aqui, eu chego a um torque de 10.610,30 Newton milímetro. Então, o valor de torque eu já encontrei. Perfeito. Eu preciso encontrar o momento fletor máximo. Aí que a gente começa a complicar um pouquinho mais. Tá? Só não deixa eu esquecer. Esse A aqui é o coeficiente de que é o A, ele é a tensão de flexão admissível pela, errei aqui, é um tal, tá? Pela tensão de torção admissível. Nesse caso, como eu estou utilizando o mesmo coeficiente para ambos, a gente vai utilizar a tensão de escoamento do material dividido por 6. Então, como eu estou usando o mesmo coeficiente de segurança para ambos, logo aqui vai ser 1, tá? Vai ser a divisão do mesmo valor, então aqui é 1. Então aqui vai ser 1, tá? No A. Então o coeficiente de Bach vai ser 1. Agora, nossa única preocupação é achar o momento fletor. Como que a gente acha o momento fletor? Tá? Eu tenho uma força, que eu posso chamar de F1, que é uma força resistiva, não, perdão, uma força motriz. Tem uma outra força, que é o F2, que é uma força resistiva, então eu tenho a F1, é força motriz, tá? O que faz o tracionamento da correia, que faz ali toda a transmissão. E aquela outra parte fica um pouco mais folgada, a gente chama de força resistiva. Tá? E no centro existe uma força resultante, que é FR. Mas como que a gente encontra? Tudo isso é derivado de uma simples força, que é uma força tangencial, que é o Ft. Também que a gente já está cansado de calcular. Então, para a gente chegar na força resultante, que é essa força que a gente vai jogar no diagrama de corpo livre, então a gente tem o eixo aqui, a distância entre eles
150, a distância para essa força sendo aplicada de 50 milímetros. Tá? Para a gente poder jogar essa força nesse cálculo, a gente vai ter que calcular, e essa força aqui é FR, a gente tem que calcular. Como que a gente calcula isso? Tá? Primeiro a gente tem que achar a força tangencial. Lembrando que é no eixo 2, na polia 2, tá? Na polia 2. Então, como que a gente acha a força tangencial? A força tangencial é o seguinte. Duas vezes o momento torsor dividido pelo diâmetro da polia 2. Nesse caso, substituindo os valores, o que eu encontro? Que é 2 vezes o momento torsor, a gente já calculou, que é 10.610 vezes 30, dividido pelo diâmetro da polia 2. A gente já colocou no início do cálculo 150 milímetros. Tá? 150. Então, fazendo as contas, a força tangencial dá... A gente chega a uma força de FT de 141,47 newtons. Bom, então como que eu consigo converter essa FT para essas três forças? Então eu tenho três fórmulas para mim, três equações para mim poder fazer isso. Eu falo que F1 menos F2 é igual a FT. Bom, eu tenho duas incógnitas numa equação, não me resolve. Eu também tenho F1 sobre F2 é igual ao logaritmo imperiano elevado ao coeficiente de atrito da correia vezes o alfa rad do meu sistema. Só tem um detalhe. Antes eu só esqueci de colocar o coeficiente de segurança, o coeficiente de atrito aqui. Geralmente é 0,25 para correias, tá? Então geralmente é 0,25 para correias, tá bom? Então a gente vai adotar o coeficiente de atrito 0,25. E depois, para achar o FR, é a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1, F2 vezes o cosseno do ângulo alfa, ou o módulo do cosseno do ângulo alfa. Já a gente chega nisso aqui. Bom, então como que a gente resolve essa primeira questão? Logaritmo de imperiano, E é a mesma coisa que 2,71 e uma dízima. Então a gente vai utilizar esses valores aqui. Tá? O coeficiente de atrito a gente já foi fornecido. F1 menos F2 é igual à força tangencial, que é 141,47. E montando a segunda, fica F1 sobre F2 igual a 2,71 elevado a 0,25. Agora eu preciso calcular o alfa rad. Como que eu calculo o alfa rad? Tá? Eu vou calcular aqui embaixo, tá? Depois eu dou continuidade nessa brincadeira. Alfa rad ele é da seguinte forma. Igual π vezes 180 vezes o alfa. O que é o alfa? É o arco de contato. Então, esse aqui é o arco de contato. Quando você tem dois diâmetros de polia diferentes, ele abre um ângulo aqui no meio. Então, é esse ângulo que a gente precisa calcular. Tá? A gente usa esse ângulo para poder... Na primeira aula, na primeira videoaula, vocês viram que a gente usa esse alfa para encontrar o fator de correção do arco, para colocar no cálculo de quantidade de correia, junto com o HP da correia e HP do motor. A gente utiliza tudo isso para poder fazer o cálculo. Então, de posse desse alfa, a gente calcula o alfa em radianos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa calcular aqui é o alfa. Tá? A gente precisa calcular o alfa em graus. Tá? Então, é 180 menos 60 D2 menos D1 dividido pela distância entre centros. Então, é a partir daí que a gente precisa começar a calcular. Eu vou passar para uma outra folha aqui. Vamos ver se consigo deixar aqui. Aí, acho que dá para a gente ir trabalhando. Não vai adiantar, depois eu volto. Qualquer coisa a gente volta. A folhinha.
Então, dando sequência, primeiro a gente vai calcular o alfa. O alfa, 180 menos 60, que multiplica D2. D2, a gente já estipulou lá no início, nosso D2 é 150 e o D1 é 75, tá? Então, voltando para cá, então 150 menos 75 dividido pela distância de 200, que é 400 que a gente colocou inicialmente. A gente precisa calcular isso aqui. Tá? A gente vai chegar a um alfa de 1,6875 graus. O alfa rádio, que é o alfa em radianos, o arco de contato em radianos é π sobre 180 vezes o alfa que a gente já encontrou ali, 168,75. Calculando isso aqui, a gente chega a um valor. Vai chegar a um arco de contato de 2,94. Está de bom tamanho, 2,94 radianos. Então, colocando naquela equação de F1 sobre F2 igual ao logaritmo newtoniano, que é 2,71, elevado a 0,25 vezes 2,94, que é o ângulo de contato, tá? Então a gente precisa calcular isso aqui. A gente chega a um valor que F1 sobre F2 é igual a 2,08. Isolando F1, vou falar que F1 é a mesma coisa que 2,08 F2. A primeira equação é F1 menos F2 igual a 141,47, que é a tangente, a força tangencial. Eu vou substituir o F1 aqui. Vou pegar esse valor de F1, que está aqui, e vou substituir nesse F1. Então vai ficar 2,08 F2 menos F2 igual a 141,47. Pego esse valor menos esse, vai ficar 1,08 F2 igual a 141,47. F2 é igual a 141,47 dividido por 1,08. Logo chega a um valor de acho que eu vou arredondar para 140 newtons, arredondando, tá? Aproximadamente. Pego esse valor, substituo na equação, acho que F1 é a mesma coisa que 272,46 newtons. Então, nosso cálculo vai ficar da seguinte forma. FR é igual a raiz quadrada. Tá? É igual a raiz quadrada de F1, 272,46 ao quadrado, mais F2, 140 ao quadrado, mais 2 vezes F1, 272,46, vezes 140, que é o F2, vezes o módulo do cosseno de 168. Peraí que faltou aqui. Vou fazer a continuação aqui. Vezes o cosseno, o módulo do cosseno de 168,75. Toda vez, só para relembrar que o módulo, a gente faz o cálculo do módulo, sempre vai dar um valor positivo. Então, nosso FR, a gente chega a um valor de... Nosso FR, nesse caso, chega a um valor de 410 newton. Então, com esse valor, a gente coloca ele no cálculo, a força, né, aplicada. Tenho meus dois apoios e vou calcular o momento fletor máximo. Mas antes disso, eu preciso encontrar a somatória de forças, as reações nos apoios RAY e RBY. Tá? A somatória das forças do eixo X não é necessária porque não tem força no eixo X, então ela é descartável. Então, a somatória das forças no eixo Y igual a zero. Eu tenho uma força para baixo de menos 410 newton. Tá.
eu acabei arredondando, tá? Deu um valor quebrado, mas acabei arredondando. 410 menos, mais, né? RAY mais RBY. Isso aqui é igual a zero. Colocando isso aqui, arrumando essa equação, RAY mais RBY igual a 410 newton. Bom, isso não me resolve, tem duas encostas, não me resolve. Então eu tenho que partir para a somatória das forças. Somatória das forças. Perdão, somatória dos momentos. Vou chamar no ponto B, vou pegar esse ponto aqui como referência, tá? Eu tenho a distância aqui entre os mancais de 150 e a distância aqui entre o mancal de A em relação à força de 50. Então a somatória das forças no eixo B é igual a zero, onde eu tenho RBY vezes o ponto, peguei o ponto de Arisa, vezes zero, então ele é descartável. Tem uma força positiva RAY vezes 150 menos 410 vezes 200, que é a distância total em relação ao ponto de origem. Tudo isso que é igual a zero, igual a zero, né? Arrumando essa equação, fica RAY igual, passo para o outro lado, fica 410 vezes 200 dividido por 150. Logo eu chego ao valor de RAY. Eu chego ao valor aproximado de 547,47 newton. Substituir esse valor aqui em cima. Eu tenho uma força, eu vou ter uma força, na verdade, para baixo, aqui, né, invertida, de apoio em RBY de aproximadamente menos 137,47 newton. Bom, então eu tenho o valor e eu preciso agora calcular o momento fletor máximo. O momento fletor máximo fica simples, né? Eu vou pegar desse ponto aqui para cá, então vai ficar reação no apoio, para cá tem essa força, RAY, vou pegar essa força e vou multiplicar pela distância. Então, RAY é 547,47 newton vezes a distância de 50. Então, esse aqui vai ser meu momento fletor máximo. Passando para outra folha. Momento fletor máximo deu 547,47 vezes 50. Eu tenho um momento fletor aqui de 27.373,5 newton milímetro. Agora eu vou voltar lá para a primeira equação, quando a gente começou. Eu vou substituir aqui no momento fletor máximo que a gente já encontrou. E vou substituir já o momento torsor também, tá? Então, substituindo todos esses valores, então vai ficar da seguinte forma. O momento ideal é igual a raiz quadrada do momento fletor máximo de 27.373,5 ao quadrado mais 1 sobre 2, lembra que eu comentei que o coeficiente de Bach passa a ser 1, momento torsor de 10.610,30, isso quadrado também. Então, realizando esses cálculos, a gente chega no valor de momento ideal de 27.802,84 newton milímetro. Agora, para finalizar, o cálculo de diâmetro tem que ser igual ou maior que 12,17 raiz cúbica de B vezes o momento ideal dividido pela tensão de flexão admissível do material. Tá? O material, se eu não me engano, olhando nessa tabela, chega a tensão de flexão admissível, ADM, é o seguinte. Lembra que eu tinha comentado que eu pego a tensão de flexão ADM
é igual à tensão de escoamento dividido pelo coeficiente de segurança, logo a tensão de escoamento desse material é 300, conforme a gente viu na tabela. Dividido por 6, logo eu chego a um valor de 500 megapascal. Perdão, 50 megapascal. Então eu vou substituir esse valor aqui em cima. Então, a montagem do nosso cálculo fica 2,17. B passa a ser 1, que é maciço, né? Vezes o momento ideal, 27.882,84. Tudo isso aqui dividido por 50. Agora calculando, não se esquecendo que aqui é a raiz cúbica. A gente chega a um valor de D de 17,86 milímetros. Pronto, aí a gente fecha o cálculo do diâmetro do eixo 2 para a potência necessária, né, de torque, tanto torque quanto o momento fletor gerado pela correia. Pessoal, esse vídeo ficou bem extenso, espero que tenha ficado claro toda a parte de execução. No mais, eu agradeço e valeu!